Olá, amigos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa página no Instagram do Roteiro Espírita. Desde já eu quero abraçá-los virtualmente pela presença dos companheiros. Boa noite para o meu amigo do coração, Leandro Costa, a nossa amiga também do coração, Flávia Reis, a Sandra Ribeiro, a Vereda Espírita, sejam bem-vindos, bem-vindas, a Márcia Ferrer também do coração, e todos vocês que aqui estão hoje para nos brindar com a presença e a participação com a palestra do nosso amigo querido João Federico. Cadê João, que ainda não apareceu, para a gente poder colocá-lo aqui em cena? Enquanto isso, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Cadê o nosso amigo? Estou aguardando para começar o nosso trabalho, daqui a pouco ele entra. Lembrando que o tema de hoje chama-se Ricamente, e ele foi extraído do livro Fonte Viva, que é uma mensagem do Espírito Emmanuel pelo médium Francisco Cândido Xavier, que eu acredito que todos conheçam e saibam quem seja tanto o autor espiritual quanto o médium. Porto da Alegria, é uma alegria tê-los aqui também. Cíntia Santa Rosa, Estação do Pão, a nossa companheira e amiga Graça Araújo, seja bem-vinda. Só falta o palestrante, que ainda não chegou. Cadê você, João? Estamos aguardando para poder começar o trabalho, para que nós iniciemos o trabalho de hoje. Seja bem-vinda, Graça. Estamos aguardando o palestrante que ainda não chegou. Cal, cabeleireira, seja bem-vinda, Norma. Raimunda Gesteira, que bom tê-la aqui, companheira e amiga. Se o palestrante não chegar, é você que vai fazer, viu, Raimunda? Se prepare aí, viu? Eu vou colocar você aqui em cena. Cadê Cíntia? Cíntia Santa Rosa. Tá faltando o João. Cadê você, João? Não sei o que aconteceu com o João. Cadê João? Ai meu Deus mesmo, se prepare, viu? Ele seria o Vereda Espírita? Acho que não. João, você está na sala como Vereda Espírita? Tem verdade, já estou aqui. Obrigado, Flávia, é porque eu não sabia. Obrigado, Flavinha. É você mesmo, deixa eu ver se é ele. Ô, meu querido. Sim, Você também não olá. avisa? Ô, meu amigo, boa noite a Boa noite. todos os irmãos. Eu entrei, eu vi que você não tinha percebido, mandei algumas mensagens, aí saí, voltei, disse, será que está acontecendo alguma coisa? Mas não, foi isso mesmo. Estamos Então, aqui. então o coração de Raimunda Gesteira já deu uma aliviada, porque eu disse a ela que ela seria a sua substituta, viu? Semente do amanhã, bom rever também você aqui. Seja bem-vinda.
e todos os que estão aqui. Para a gente não se delongar muito, nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecendo a todos a presença, e logo depois eu passo para o nosso companheiro João, que vai discorrer sobre o tema ricamente. Então procuremos, nesse momento, nos conectar com os nossos amigos espirituais, colaboradores do nosso trabalho no Roteiro Espírita, para que nos abençoe, nos proteja, nos dando a sua paz, a sua proteção, a fim de que o trabalho transcorra em um clima de harmonia e paz. Em especial, Senhor, para o nosso companheiro e amigo João Frederico, que será o portador da mensagem de hoje. E assim, com votos de paz, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. Que assim seja, muita paz. Amigo, mais uma vez, seja bem-vindo. É bom tê-lo de novo no canal Roteiro Espírita, dessa vez na página do Instagram. Fique à vontade, a dinâmica da condução é com você. Eu vou ficar aqui só lhe observando. Se precisar de alguma coisa, é só me chamar, tá bom? É com você. Boa sorte. Obrigado, meu amigo Robson. Muito bom mais uma vez estar aqui com você, com todo o grupo de amigos do Roteiro Espírita que estão nos assistindo nesse momento, prestigiando aqui no Instagram. Que possamos, neste momento, transmitir uma mensagem de esperança, de alento para todos os nossos corações e também lembrar que estamos aqui buscando sempre nos aperfeiçoar. E apesar de você ter dito, é comigo, mas você está aí também e pode nos ajudar sempre que possível, porque estamos sempre buscando um aprendizado, sempre crescendo cada vez mais, e essa troca, esse compartilhamento de informações é muito bom, é muito importante. E como você bem colocou, nós vamos falar sobre o capítulo 125 do livro Fonte Viva, também da mesma coleção Fonte Viva, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, e onde Emmanuel traz o título do tema, Ricamente. E logo no início ele usa uma frase de uma das epístolas de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, que dá o tom da mensagem que está por vir. E ele começa dizendo: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo, Colossenses 3,16. E quando ouvimos essa frase de Paulo, falando sobre a palavra do Cristo, nos remetemos a este Espírito tão iluminado que veio até o planeta Terra para nos trazer a mensagem divina. A mensagem de esperança, a mensagem de consolação, uma mensagem de aprendizado do ponto de vista espiritual, porque enquanto espíritos reencarnantes, buscando esse aperfeiçoamento, nós aqui sempre estamos ansiando e desejando por algo que o mundo material, o mundo físico não é capaz de preencher. E quando Emmanuel nos coloca acerca dessa palavra que o Cristo nos trouxe, nós imaginamos que seja apenas aquela palavra verbalizada. As mensagens que ele trouxe através das parábolas, das alegorias, enfim, todos aqueles textos que foram transcritos pelos evangelistas, mas acreditando sim que a sua mensagem foi além da sua palavra propriamente verbalizada. Os seus atos, os seus gestos, as suas ações representaram também essa palavra divina deste ser que se aproximou de nós, descendo das esferas celestes para nos abençoar com essa suave brisa de amor e de caridade que nos envolveu e nos envolve até hoje a todos. E a partir dessa mensagem, todo o bem e todo o amor que nós vemos hoje no mundo conseguiu prosperar. E continua prosperando até hoje
e haverá de prosperar ainda mais, porque estes são os seus planos, juntamente com o Criador. Então, a mensagem de Jesus, ela vai além daquelas curas, dos milagres, de tudo aquilo que nós ouvimos falar, porque o seu próprio silêncio também representou essa mensagem. Representou o momento em que ele silenciava diante daqueles seres, nós, muito provavelmente, ignorantes, sem saber o que dizíamos ou fazíamos diante da sua excelsitude, da sua magnificência. Mas mesmo assim, ele nos aceitou e até hoje nos coloca dentro dos seus ditames de paz, de amor e de felicidade, querendo que cada um possa também buscá-lo a cada dia. Mas a busca por Jesus não vai só apenas em relação à sua mensagem, mas como completa Paulo, para que ele habite em nós, para que ele coexista intimamente em nossas consciências, em nossos corações. Mas o que fazer para alcançar esse estado de sintonia, de simbiose com o Cristo? É essa a nossa grande reflexão que nós vamos fazer nesta noite. Buscar entender o porquê dessa mensagem e qual o sentido dela em nossas vidas. Porque quando se fala da palavra do Cristo, é também acerca do evangelho que se refere, que nós estamos tentando aprender e apreender a cada dia. Essa boa nova, essa mensagem que se espalha por todos os cantos do mundo, através dos espíritos que se dedicam e se entregam verdadeiramente ao Cristo. E é esse o nosso propósito também. Buscar entender as razões do porquê que Paulo se refere a ricamente, entregar-se ricamente, em abundância a Jesus. Porque ele também não faz economia em relação ao que ele nos oferece. Ele nos oferece em abundância todas essas virtudes que nós tanto ouvimos falar e que ainda queremos desenvolver dentro dos nossos corações. A exemplo do amor, porque Jesus é amor. Jesus é a representação, o reflexo divino, por assim dizer, que representa este sentimento em nosso planeta. E a partir daí é que nós podemos ter sim um parâmetro para nos espelhar e buscar refletir também dentro de nós todo esse sentimento. E assim, Emmanuel continua no texto dizendo: dizes confiar no poder do Cristo, mas se o dia aparece em cores contrárias à tua expectativa, demonstras deplorável indigência de fé na inconformação. Aqui, Emmanuel trata sobre um tema também importantíssimo, que é a fé. Porque confiar está no sentido de ter fé, de ser fiel, de se colocar diante desta relação com Cristo e, consequentemente, com Deus, de tal forma que haja total entrega e compreensão e entendimento. Algo que, nas relações humanas, nós não temos nada parecido. Aliás, tentamos nos aproximar, mesmo que de forma precária, queremos dizer ao outro que o amamos, mas sem ainda nos revestirmos verdadeiramente desta confiança, desta ligação que não permite qualquer tipo de interferência entre as partes envolvidas. É o que vem dizer também Paulo, quando ele se refere ao significado de fé em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ele diz o quê? Que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, quando Emmanuel se refere a essa confiança no poder do Cristo, é exatamente isso. Saber que ele é capaz de tudo e que nós estamos aqui na condição
de humildes e simples irmãos menores, querendo um dia ascender para chegar mais perto dessa luz que ele irradia. Então, fortalecer a fé em nossos corações é fundamental para estreitar esses laços com Cristo, para que ele possa verdadeiramente existir dentro de nós. E aqui nós recorremos ao Evangelho, quando se fala de fé, entre a fé humana e a fé divina, se faz uma diferença entre o que seria essa fé humana. A fé humana nada mais é do que a fé dos recursos que nós dispomos aqui para realizações humanas, meramente materiais. Enquanto que a fé divina é a certeza e a confiança nesses recursos divinos que também existem para nos elevar a uma condição espiritual, a realizações outras celestiais que nós ainda também deixamos de lado ou desprezamos, achamos que não é o momento, talvez lá adiante, quando eu ficar mais velho, quando eu me aposentar, eu me dedico à religiosidade. Eu não me refiro nem a uma religião especificamente, mas a esse sentimento que nos une ao Criador, que nos aproxima dele e nos faz sentir também espíritos imortais, nos faz sentir vivos muito mais do que como se estivéssemos na carne. Então essas realizações humanas e divinas, elas coexistem umas com as outras e nos coloca também dentro dessas escolhas que nós somos aqui a todo momento apresentados. Daí dizer que quando nós escolhemos viver ricamente com Cristo, é porque estamos dando prioridade a essas realizações espirituais. Muito mais do que as próprias realizações humanas, que são temporárias, que são transitórias, e que não são escolhas para a eternidade. Porque muitos de nós, ainda preocupados com a vida material, esquecemos que somos espíritos. E mais adiante, continuando a leitura, peço licença mais uma vez, Emmanuel diz: afirmas cultivar o amor que o mestre nos legou. Entretanto, se o companheiro exterioriza pontos de vista diferentes dos teus, mostras enorme pobreza de compreensão, confiando-te ao desagrado e à censura. Isso aqui é algo que ninguém aqui faz. Ninguém aqui faz com o outro. Nós não nos aborrecemos quando alguém apresenta um ponto de vista diferente do nosso, quando alguém nos contraria. Então, isso, na verdade, é ainda a nossa condição inferior, de espíritos que estão voltados ainda para muitas paixões. E uma delas, sem dúvida alguma, é o próprio orgulho, que nos impede de enxergar as verdades. As verdades, não a verdade do outro ou a minha, mas a verdade divina, a verdade do Cristo. Porque se no momento que alguém contesta alguma coisa comigo e eu rebato, entro em atrito, vira um conflito, uma discussão, naquele momento já me afastei de Jesus, já esqueci, se é que em algum momento eu aprendi, o que significa ser indulgente, perdoar, ser amoroso também, perceber que aquele irmão ou aquela irmã ainda não tem condições de discernir da mesma maneira que eu sobre os fatos da vida, sobre os problemas que estão acontecendo. E isso é, sim, uma grande diferença. Porque é uma maneira de viver melhor. É uma maneira da gente viver em paz. É melhor ter paz do que ter razão. Eu acho que muita gente já deve ter ouvido essa expressão. Então, é necessário a gente perceber isso. Quantos conflitos a gente poderia evitar? Quantas dissensões? Quantos problemas se naquele momento silenciássemos, ou não diria concordar, porque não é necessário concordar. O próprio Cristo não concordou. O Cristo silenciou diante daquelas acusações que os homens do mundo o fizeram. Ele sabia que ele não era culpado de nada daquilo,
E ainda pede a Deus, ao nosso Pai, que nos perdoe, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, é exatamente partindo desse pressuposto que nós vamos começar a preencher as nossas vidas com Cristo, a cultivar esse sentimento e esse amor que Ele sempre espalhou por onde Ele passou e que até hoje nós também estamos tentando, aos poucos, colocar em nossas vidas. Então, essa relação que existe entre nós e com Deus, e com o mundo, e com o outro, e com Jesus. É isso que é importante, para que a gente possa verdadeiramente nos amar. O que foi que ele disse? Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Esse é o grande ensinamento. Esse é, a partir dele, desse ensinamento, que todos os outros se desdobram. E todos os outros passam a fazer sentido também. Porque quando nós percebemos que, nos colocando no lugar do outro, eu passo a agir de outra maneira, eu deixo de ser intransigente com aquele companheiro, com aquela companheira, que às vezes, naquele momento também, não está num bom dia, ou deixo também de agir de forma cruel com um colega de trabalho, alguém que em algum momento falou mal de mim, ou fez uma fofoca, o que a gente chama da fofoca que acaba criando uma confusão muito maior. E se a gente alimenta isso, é muito pior. A gente vê que dentro dos ambientes onde a gente estiver, nós podemos sim fazer com que Jesus habite ricamente dentro de nós, agindo de outra forma, agindo de outra maneira. Tem uma frase de André Luiz que ele diz assim: trate o familiar como se fosse uma visita. Então, é por aí. É tratar sempre o outro com a gentileza, com a educação. E mesmo que a gente esteja sendo ofendido ou ferido naquele momento, a gente sabe que aquele ato, não reagindo, não entrando em atrito, não conflitando, terá grandes benefícios para a gente. Será algo que aquilo dali trará para a minha vida uma tranquilidade, um equilíbrio, que às vezes a gente nem percebe. É tão sutil, é tão tênue essa ligação, porque a vibração que a gente está emanando para o outro é diferente. E a gente não entra naquela mesma sintonia. E o que foi que Jesus fez o tempo inteiro? Sempre se manteve acima. Sempre se colocou, não do ponto de vista da vaidade ou de algo no sentido de superioridade, mas sim pela sua própria condição energética, como um ser evoluído, um espírito puro, que ele, a todo momento, deu o exemplo para que a gente pudesse seguir. Ah, João, mas eu não sou espírito puro. Eu ainda não tenho essa mesma evolução que Jesus. O que fazer? O esforço que a gente faz dentro, exemplo, da casa espírita, porque nós estamos aqui procurando também nos aperfeiçoar. Então, esse esforço, ele se faz necessário toda vez que eu me encontre num momento de decisão, no momento de tomar certas atitudes. E é aquele momento ali onde eu penso no que eu vou falar, no que eu vou fazer, reflete também essa oportunidade de aprendizado. Porque às vezes a gente pensa que eu vou entrar num templo religioso e vou me tornar uma pessoa pacífica, amorosa, eu vou me tornar uma pessoa bondosa, eu vou aprender a perdoar, vou saber perdoar de repente. Não. É nesse momento que nós somos testados, é nesse momento que nós somos ali levados a circunstâncias, a certas circunstâncias e momentos da vida que vão nos conduzir a essas virtudes, que vão nos levar também a nos esforçar, a desenvolver aquilo que já está dentro de nós. Então, fazendo disso o reflexo dos atos do próprio Cristo, como ele bem colocou.
eu sou a videira verdadeira. Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo que quiserdes, e vos será feito. Então, é aí que a gente percebe que Jesus jamais nos abandona. Nós é que nos afastamos do Cristo. E que percebemos que, quando estamos muito arraigados, aprisionados a emoções e sentimentos que destoam da sua doutrina, daqueles ensinamentos que ele nos trouxe, aí bate a porta o quê? O sofrimento e a dor. É como essa videira verdadeira, que ele significa o caule, a árvore, e nós somos os galhos. Se esse galho se afasta da árvore, ele resseca, apodrece e se destrói. Aí, no momento em que nós entramos nessa sintonia, nessa frequência, é como eu disse, a dor e o sofrimento bate a porta. Nos desesperamos, não sabemos o que fazer, até retornar a esse caminho da árvore, da videira, que é vida e abundância. Então, naquele momento, esse galho se aproxima, se torna mais uma vez parte dessa videira, dando folhas, frutos, enfim, flores, porque é isso que nós acabamos por fazer quando nos aproximamos do Cristo. Distribuímos essa seiva que ele recebe e emana para todos nós, do nosso Criador. Então, que possamos, sim, fazer com que a presença do Cristo exista em abundância dentro de nós, sem perder jamais a nossa essência principal, que somos filhos de Deus. E aqui, Emmanuel continua. Asseveras procurar a vontade do celeste benfeitor. No entanto, se os teus caprichos não se encontram satisfeitos, mostras lastimável miséria de paciência e esperança, arrojando os teus melhores pensamentos ao lamaçal do desencanto. Olha que interessante. Aqui só me veio na mente a barganha. Ainda somos aqueles que barganham com o Cristo. Ah, se acontecer tal coisa em minha vida, eu faço X coisa. Ah, se isso e mais aquilo, enfim, estamos sempre querendo realizar trocas com a entender que Jesus está ali preocupado com algo que a gente tenha para oferecer para Ele. Na verdade, Ele que tem algo para nos oferecer. Então, é essa visão que o espírito imortal, em busca dessa autoiluminação, desta ascensão, deve ter. Perceber que Jesus é a fonte, é a origem de toda a vida aqui. Representante divino para que nos tornemos um dia espíritos melhores. E assim fazendo também a nossa transformação. Porque realizar esse processo de assimilação do Evangelho, de entronização do Cristo, entronizar, torná-lo no trono do nosso coração, colocá-lo no trono do nosso coração, é algo que demanda também essa transformação. E como realizá-la, se não através do Evangelho, se não através da Boa Nova, que está aí sendo a todo momento exemplificada? Como atender a esse chamado sem que a gente esteja também sintonizado com o alto, buscando cada vez mais esses objetivos, ao invés de buscar as barganhas e os interesses, como nós já dissemos, da matéria. Como nós lembramos aqui, a exemplo de Judas, que se aproximou de Jesus com benefícios, com o interesse de oferir lucros, como também aquele povo na Galileia que se aproximava para receber os milagres, as curas, a multiplicação dos pães, a transformação da água no vinho, dos peixes, enfim. Ou ainda, talvez, como
em Jerusalém, quando aquela multidão recebeu Jesus no domingo de Ramos, aclamando, recebendo naquele momento em que ele proclamava o seu evangelho, mas que 5 dias depois escolheu pela sua crucificação, na véspera da Páscoa. Então, é essa relação que precisa ser observada. Fazer uma reflexão sobre como está sendo o nosso momento com Jesus. E aqui nós puxamos também para o momento atual. Como estamos vivendo na pandemia, esse momento na pandemia? Estamos vivendo ricamente ou pobremente com Jesus? Como é que está sendo a nossa reação diante de todos esses bombardeios, por assim dizer, que estamos recebendo, tanto do ponto de vista material quanto espiritual? Como é que nós estamos hoje procedendo? Qual é a nossa postura e conduta ideal? É esse o questionamento que nós devemos fazer para analisar até que ponto Jesus está em nós. Até que ponto nós estamos em Jesus. E que, à medida que nós vamos percebendo as nossas necessidades, vamos também nos reaproximando dele. E aqui Emmanuel diz: acenderemos, porém, a luz permanecendo nas trevas? Então, as transformações são necessárias. Já nos disse o nosso mestre: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, precisamos estar atentos a esse momento de transformação, de mudança que a humanidade vem enfrentando e que todos nós estamos aqui envolvidos. E temos a nossa cota, a nossa participação nisso tudo. E qual está sendo essa participação? Qual é a qualidade desse envolvimento nesse momento tão relevante e necessário para a humanidade? Será que ainda estamos desesperados, entrando em desequilíbrios, perdendo a fé, a confiança no Pai, que nos coloca a todo instante, inúmeros exemplos de que nós não estamos sozinhos, de que Jesus, os mensageiros divinos, os espíritos bondosos estão nos socorrendo, estão nos acompanhando, não só coletivamente, mas também individualmente. E assim, daremos testemunho de obediência? Emmanuel pergunta, exaltando a revolta? Então, a partir do momento em que entro nessa sintonia de revolta, indignação, de inconformidade, perdemos a grande chance de contribuir e de também receber as contribuições do alto, que estão se derramando em abundância sobre o planeta. Todo o planeta está envolvido nessas vibrações de amor, de esperança, de paz, de felicidade. Mas ainda alimentamos as energias deletérias. Ainda costumamos alimentar a psicosfera densa do planeta com pensamentos infelizes, com a negatividade, retirando Jesus de dentro de nós, retirando o nosso mestre, o nosso guia e modelo, o farol que ilumina toda a humanidade, por conta ainda do nosso egoísmo, dessa grande dificuldade de se perceber dentro de um contexto de espíritos envolvidos, se relacionando uns com os outros, e que têm o dever moral de se entreajudarem, de se amarem. Então, às vezes, nos perdemos por conta ainda dessa ignorância. E Emmanuel vai mais adiante e diz: ensinaremos a serenidade inclinando-nos à desesperação? Olha a importância da renovação íntima. Olha a importância de manter aquela serenidade que Jesus demonstrou o tempo inteiro, mesmo no momento do Calvário, do sacrifício,
que ele demonstrou com tamanha paciência, tranquilidade, compreensão. É claro que o sacrifício que nós precisamos fazer não chega nem aos pés do sacrifício do Cristo, mas ainda temos tantas dificuldades, tantas limitações, que isso para nós é demais. Então, é essa visão ainda pobre que não nos permite viver ricamente com o Mestre, que não nos permite ascender às esferas mais superiores. Ainda, mas um dia sim, alcançaremos. Um dia conseguiremos realizar, em definitivo, do ponto de vista atual, fazendo uma comparação, porque esta renovação ela é permanente, ela é infinita. Nós estamos destinados à perfeição. E é isso que nos dá a força e a coragem também para nos determinarmos diante dessas palavras de vida eterna que o Cristo nos deixou, diante dessas expectativas que não são só ideias, ilusões, não, nada disso, é realidade, é confiança, é fé que nós ainda talvez não temos o suficiente para percebê-las ao nosso redor. E ele vai e coloca: proclamaremos a glória do amor, cultivando o ódio. Jesus é a representação do amor. Jesus nos trouxe como grande legado este sentimento divino. Assim como não dá para se controlar, ou melhor, se definir a água do ponto de vista da Terra, do planeta, assim como nós não conseguimos também comprimir, colocar o ar como se fosse algo fechado e indiscutível, nós sabemos que Jesus também é isso. É esse amor que se espalha e que se coloca em abundância para todos. Não pode ser contido e não será limitado jamais. E todo aquele que coloca em si um pouco desse amor é capaz também de fazê-lo multiplicar. Multiplicando, estaremos alcançando também outros e outros e outros irmãos e irmãs que estão ainda também vivendo seus processos, vivendo ainda suas dificuldades e transformações íntimas, mas que, através daquele exemplo, poderá também ser tocado, poderá também se renovar, poderá também adentrar nesse campo fértil desse sentimento que foi plantado por esse grande agricultor que é nosso Mestre Jesus. Então, à medida que vamos mudando esse olhar, vamos tendo também condições de perceber que estamos aqui para realizar a nossa parte dentro desse processo. A palavra do Cristo não nos convida a marchar na fraqueza ou na lamentação, como se fôssemos tutelados da ignorância. Então, por que marchar ainda na fraqueza e lamentação? Porque muitos às vezes imaginam que Jesus foi um fraco, ele não reagiu porque estava na cruz, se deixou levar. E quantos de nós ainda estamos nos colocando também nessa condição? Mas Jesus não estava nessa condição. Ele se manteve forte, se manteve seguro. Não é porque estamos hoje enfrentando algum desafio que vamos desistir, que vamos deixar que a desesperança tome conta de nossa vida. Porque tudo isso faz parte também desse grande passo que nós estamos dando rumo a um próximo patamar evolutivo. Nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui para diversão. E quem disse que reencarnar seria tão fácil, tão simples assim?
Não é verdade, meu irmão? Então é esse o grande desafio nosso íntimo, para que a gente possa perceber também que a minha vida tem total relação com Cristo e total relação com o Criador. Que todos nós estamos sendo acompanhados e que não vale a pena, que não é o melhor caminho entrar na desesperação, na lamentação, na fraqueza. É claro que em algum momento a gente pode cair, tropeçar, mas vamos ter sempre alguém ao nosso lado. Pode ter certeza. Basta que a gente olhe para trás. Poxa, todas as vezes que eu caí, que eu tropecei, realmente apareceu alguém. Realmente alguém me ajudou. Realmente eu percebi que eu não estava só. Porque Jesus está conosco. Jesus está em todos os momentos. E é essa a nossa certeza, essa nossa fé, que a gente ainda não consegue fortalecer. Mas um dia, com certeza, conseguiremos. Para que a gente possa adentrar também neste santuário. Porque viver no planeta com Cristo é, sem dúvida, muito melhor do que viver desesperado, do que viver preocupado, ansioso, deprimido. Por quê? Porque não sabe o que está por vir. Mesmo que a gente não tenha a exata consciência do que está por vir, do ponto de vista dos acontecimentos, mas nós temos a certeza de que tudo que acontecerá estará também sendo chancelado pelo alto, por Deus, por Jesus. Então é essa agora a nossa fortaleza. É isso que nos dá essa confiança para que a gente possa seguir. E que não adianta dizer, eu não tenho como resistir diante de tantas adversidades. E acho interessante uma questão do Livro dos Espíritos que diz assim, na 911, será que não haverá paixões tão vivas e irresistíveis, Kardec pergunta, que a vontade seja impotente para dominá-las? Então, será que nós não podemos dominar a nossa vontade de nos deixar levar por qualquer coisa que ainda nos afeta, que ainda nos entristece, que ainda nos promove esse desalinhamento com Jesus, nos afastando da videira? É claro que nós conseguiremos sim resistir. E os Espíritos vão responder que muitas pessoas dizem querer, mas a vontade está nos lábios. A vontade está nos lábios. Então não basta só dizer eu não quero, eu não vou, eu não faço, mas sim agir com a vontade firme, com o propósito de renovação, de mudança, de perceber que aquele momento hoje que eu me privo de alguma coisa, eu estarei ganhando adiante, eu estarei recebendo. Mas estamos tão preocupados em sempre ganhar, 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 ninguém quer perder nada, aparentemente perder, porque o que é que nós de fato estamos perdendo? Se nós seguirmos o Evangelho, se nós seguirmos a Jesus, se nós buscarmos os seus exemplos e colocarmos em nossas vidas, nada, não perderemos nada, absolutamente. Estaremos apenas ganhando, muito mais do que a gente possa imaginar. Só que para a visão do nosso mundo, talvez seremos taxados como perdedores, como derrotados, como, fulano de tal é tão bonzinho, é coitadinho. Mal sabem eles que nós é que somos realmente beneficiados por Deus. Porque estamos ali exercitando dentro de nós e domesticando, vamos dizer assim, as nossas vontades, adestrando os nossos sentimentos, do que eu quero para a minha vida, do que eu busco hoje. Será que essa escolha vai me fazer bem para que eu possa viver melhor lá adiante? Então, é essa a grande questão. E logo depois, Emmanuel vai e fala: segundo a conceituação iluminada de Paulo, a boa nova deve irradiar-se. Deve irradiar-se de nossa vida, habitando a nossa alma ricamente.
Então, o que nós buscamos, se não, neste momento, fazer com que o próprio evangelho vivo, que foi Jesus, que foi a sua vida, passe a existir em nossas vidas, passe a fazer parte daquilo que hoje nós queremos enquanto espíritos, do ponto de vista espiritual. Porque tudo isso mais que acontece, tudo isso mais que estamos aqui vivendo, fará parte, sim, da nossa bagagem, da nossa caminhada. Mas o que é relevante para que nós possamos levar adiante e levar também no nosso coração, no nosso íntimo, senão esse aprendizado, esse conhecimento que fará também com que nosso trabalho seja alimentado constantemente por Jesus. E aqui nós damos os exemplos daqueles que estão já abraçando um caminho religioso, um caminho espiritual. Por vezes imaginamos que seria fácil, seria simples, mas não é bem assim. Nós teremos sim que dar também o nosso testemunho, os nossos momentos íntimos de solidão, onde as mudanças e transformações estão ocorrendo, para que no amanhã, no dia seguinte, no dia posterior, possamos também demonstrar isso através da nossa vivência, através da nossa experiência que vamos transmitir a todos aqueles que estiverem nos ouvindo, que estiverem envolvidos também nos trabalhos, junto conosco, porque nós não precisaremos dizer nada, assim como Jesus também não precisou dizer muita coisa, porque, em verdade, ele exemplificou e mostrou, não só por palavras, o que era necessário, o que era importante para as nossas vidas. E já nos encaminhando aqui para o encerramento, nós lembramos da frase de Francisco de Assis, quando ele dizia aos seus companheiros da ordem franciscana: preguem o evangelho, se necessário, usem palavras. Se necessário, usem palavras. Então, que façamos o mesmo. Não há necessidade de falar, às vezes, textos e mais textos, palavras e palavras que às vezes são rebuscadas, bonitas, mas sim exemplificar e realizar em nós aquilo que o Cristo veio nos propor. Assim estaremos vivendo em abundância Jesus dentro de nós e transbordando isso para todos, todos, indistintamente. Ainda que alguns tenham prevenções, ainda que alguns façam críticas, deixemos cada um fazer e falar aquilo que quiser. Façamos a nossa parte, aquilo que nos cabe, aquilo que nós podemos realizar e que só depende de nós, muito mais do que qualquer outra pessoa. Porque um dia conseguiremos talvez dizer aquilo que Paulo, o apóstolo dos gentios, nos disse. Quando ele, num momento de grande suplício e sacrifício, sendo chicoteado, sendo açoitado, disse que já não era ele quem vivia, mas sim o Cristo que vivia dentro dele. Dentro dele. Então é essa a nossa visão, é essa a nossa perspectiva hoje, enquanto espíritas, que nós estamos aqui buscando cada dia mais nos tornar, nos aproximando de Jesus e fazendo com que ele viva em abundância e ricamente dentro de cada um de nós. Muita paz, meu irmão. Que Jesus nos abençoe a todos. Acho que está dentro do horário. Como é que está aí? Aí daí para algumas perguntas breves, mas dá. Mas eu queria lhe parabenizar, porque ricamente você nos trouxe a mensagem que precisávamos ouvir dessa tradução de Emmanuel para nós outros. E queria dar uma boa noite aos companheiros que chegaram depois, que é Silvana Matos, Nelly e alguns outros companheiros que eu vi aqui. Wanda Ferrer, de lá de Tupã, de São Paulo, Tarsila, que está aqui conosco, Norma, que já é mais do que conhecida, faz parte do grupo,
Gabi Manzini, Eldiva Fonseca, Ana Campos. Eu vi muita gente boa aqui, interessante pela primeira vez. Sejam todas e todos bem-vindos à nossa página do Instagram. Se ainda não curtiram a nossa página aqui, por favor, curtam para receber as nossas notificações. E logo mais e rapidamente, nós falaremos do trabalho de amanhã lá no Roteiro Espírita no YouTube. Mas eu queria, além de parabenizar, João, eu achei bem interessante essa colocação de Paulo, me permita fazer esse adendo, em que ele vai dizer assim: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. E como essa palavra, ricamente, ela tem um poder, ela tem uma força de aglutinar, de fazer com que você se expanda. Porque, de fato, nós nos dizemos espíritas ou ainda seguidores do Cristo como cristãos, mas a gente não vive esse ideal ricamente. Como nós somos ainda empobrecidos pelas atitudes, pela exemplificação, esse ideal que dizemos acreditar. É como você disse em um determinado momento. Falamos pelos lábios, mas não vivemos internamente e ricamente essa proposta. É o que nos faz, muitas vezes, desistir do ideal. Nos faz ficar em cima do muro, na incerteza, se nós queremos segui-lo ou se nós queremos viver as coisas do mundo ainda. Né? Não seria mais ou menos essas ideias que o autor espiritual nos traz, João? Perfeito, perfeito, Robson, com certeza. É verdade que nós ainda vivemos de forma vacilante, ainda oscilamos muito. Quando as coisas estão boas, nós estamos ali, firmes e fortes. Quando as coisas desandam, quando não sai do jeito que a gente quer, ou da maneira que a gente gostaria, porque temos ainda essa visão, ainda infantil, imatura até, de achar que o mundo ou as coisas, a vida, as circunstâncias devem correr ao sabor da nossa vontade, ao sabor do nosso desejo, quando em verdade existe um desejo supremo, existe uma vontade superior, muito superior à nossa, que está acima de toda e qualquer vontade ou desejo humano. E é isso que também a gente às vezes precisa se desprender, se desapegar. Porque a partir desse momento que a gente faz isso, sem dúvida fica mais fácil nos aproximar da videira, nos aproximar de Jesus, para que a gente se entregue verdadeiramente a Ele, se coloque em suas mãos, para que Ele possa nos conduzir com fé, com abnegação, com dedicação, com empenho. E é isso que ainda a gente tem medo. Mas é justificável. A gente entende isso. Nós ainda que estamos caminhando, buscando essa iluminação, às vezes imaginamos até, porque o palestrante é um ser divino, iluminado, não é? E a gente imagina que não é bem assim. Aquele que fala do evangelho é porque ainda precisa do evangelho. É porque ainda não adquiriu todo o conhecimento. Porque se já tivesse adquirido, estaria em outros tipos de funções, com certeza. Então é essa a nossa necessidade também de se colocar de forma humilde, de forma simplória, diante dos desígnios do Pai, que são aqui executados por Jesus, que são colocados em nossa vida para que a gente se aperfeiçoe, para que a gente se coloque também numa outra postura diferente daquela da qual nós estamos adotando. Porque sem essa transformação, sem essa mudança, não vamos conseguir fazer com que Jesus habite em nós. Não vamos nos aproximar daquilo que ele propôs para todos, indistintamente. É isso. Perfeito. Eu estava aqui me dando conta que essa citação de Paulo aos Colossenses vem exatamente no momento em que ele faz todo esse processo de mudança, de transformação, e quão ricamente ele viveu a mensagem de Jesus
tal qual ele vivera a época, antes de conhecê-lo, a de Moisés. Então ele era um ser obstinado, ele tinha esse impulso de viver plenamente aquilo que ele acreditava, faltando, por nossa vez, esse mesmo movimento de viver esses ideais superiores, talvez por conta do medo. E aí eu queria contemplar uma citação de Nelly, que ela diz assim: o medo da morte, na maioria das vezes, mata mais do que a morte em si. Queria que você brevemente comentasse, até por conta do nosso tempo, porque tem uma pergunta aqui que eu gostaria também de contemplar, que eu estou aqui procurando. Mas é com você, João. Com certeza, nossa amiga falou sobre um tema importantíssimo. O medo paralisa, o medo congela. E quantos medos ainda temos? Temos medo de viver, temos medo de encarar os desafios da vida, temos medo de nos colocar diante do outro. E esses medos ainda são algo que a gente não conseguiu trabalhar, que é necessário para que a gente também possa dar um próximo passo. Porque se eu ainda fico aprisionado e congelado no medo, eu deixo tantas chances e oportunidades da vida que estão ali ao meu alcance, naquele momento, naquela situação. E porque a gente ainda não consegue confiar em Deus, confiar em Jesus, nós ainda alimentamos mais esse medo dentro de nós. E é essa a nossa dificuldade. Como trabalhar isso se não buscar Jesus? Se não buscar esse alimento do Espírito? Buscar o Evangelho, buscar esses exemplos que o Mestre nos trouxe sobre a vida, sobre cada momento que a gente tenha que enfrentar, sobre cada situação, como a gente deve proceder, como a gente deve se colocar. Isso daí o Evangelho nos ajuda, indiscutivelmente. Perfeito, Conseguiu perfeito. achar? Confesso que não, esse negócio de ficar puxando para cima e para baixo não dá certo aqui no Instagram não, viu? Mas ele traz, eu queria fazer só uma breve consideração, quando ele, já no final, e você trouxe isso muito bem durante a sua fala, ele nos traz essas reflexões no que se refere à nossa atitude frente ao testemunho. Porque dar o testemunho, penso eu, que é viver ricamente aquilo que você acredita. Tal qual nós vimos hoje com Divaldo, vimos com Chico Xavier, vimos com Madre Teresa, com Irmã Dulce, vimos a época do Cristo, nos fala, esqueci agora o nome do autor, mas ele vai tratar sobre Boa Nova, Humberto de Campos, quando ele fala de Joana de Cusa e tantos outros mártires que deram ricamente o testemunho, dando a própria vida em comunhão com aquele ideal, e ele então questiona: daremos testemunho de obediência exaltando a revolta, algo que muitas vezes fazemos? Ensinaremos a serenidade inclinando-nos à desesperação? Então esse momento pandêmico vai nos chamar à necessidade desse viver ricamente, como propõe Paulo de Tarso na sua carta aos Colonenses. Ok? E aí você tem os 2 minutinhos só para encerrar, para eu fazer a minha propaganda e agradecer o pessoal. Vá lá. Com certeza. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a paciência de todos por nos ouvir, porque estamos aqui também aprendendo, na condição de aprendiz, de estudante, e vamos seguindo em frente, porque a nossa proposta é, sem dúvida, viver ricamente com Jesus. E Jesus nos abençoe a todos, nos ilumine, nos dê a paz. Obrigado, companheiro João Frederico, que sempre atende aos nossos convites aqui do Roteiro Espírita. Tenho 27 minutos. Gente, ou segundos. Gente, eu gostaria de convidar a vocês a estarem amanhã no canal Roteiro Espírita, porque teremos uma palestra bem interessante com 2 palestrantes que vão falar sobre famílias tóxicas e famílias saudáveis. Fica aí o convite e amanhã falaremos do convidado especial de terça-feira, tá bom? Se ainda não se inscreveu na página, por favor, façam. E